Olá, meu irmão, minha irmã. Então vamos para mais uma meditação da imitação de Cristo. Hoje é o capítulo 24 do juízo e das penas dos pecadores. Amém? Então seja bem-vindo, você que está acompanhando, você que vai acompanhar depois. Ver. Ok. Beleza. Ok, vi te ver uma coisa aqui. Vai ter como aplicar alguns filtros aqui, que é legal. Tá bom. Vou deixar esse Nossa Senhora Aparecida aí, gostei bastante. Então é o seguinte, então hoje vamos meditar aqui então do juízo e das penas dos pecadores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então é o seguinte, em todas as coisas, olha o fim, e de que sorte estarás diante do severo juiz, a quem nada é oculto, e que não se deixa aplacar com dádivas, nem aceita desculpas, mas que julgará segundo a justiça. Ó misérrimo e insensato pecador, que responderás a Deus, que conhece a todos os teus crimes, se às vezes te amedronta até um olhar de um homem irado, porque não te acautelas para o dia do juízo, quando ninguém poderá ser desculpado ou defendido por outrem. Meu amigo, seja bem-vindo, você que entrou na meditação do capítulo 24 hoje da imitação de Cristo. Né? Amém. Agora o teu trabalho é frutuoso, o teu pranto aceito, o teu gemer ouvido, satisfatória a tua contrição. Grande e salutar purgatório tem nessa vida o homem paciente, né? Se injuriado, mais se dói da maldade alheia que da ofensa própria. Se de boa vontade, roga por seus adversários e de todo o coração perdoa os agravos. Se não tarda em pedir perdão aos outros. Se mais facilmente se compadece do que se irrita. Se constantemente faz violência a si mesmo. E se esforça por submeter de toda a carne ao espírito. Melhor é expiar os pecados e estipar os vícios, que adiar a expiação para mais tarde. Com efeito, nós enganamos a nós mesmos pelo amor desordenado que temos à carne. Então, realmente, né, essa meditação ela vai dizer mesmo, primeiro, né, que nós olhemos, né, o fim de todas as coisas, né, que a gente possa ver que um dia, que nem eu falei, né, no dia da morte, aí já não adianta. Né, no dia da morte, né, é quando a gente vai estar diante de Jesus, né, e vai responder por tudo que a gente faz. Né? Então nessa hora que eu falo, né, não adianta barganha, né, não adianta querer comprar o céu, né, de nenhuma forma, né, que Jesus não vai aceitar. Então diz, né, que a gente conhece todos os nossos crimes, né, ou seja, a gente, né, conhece as nossas fraquezas. Mas por que não te acautelas no dia do juízo, quando ninguém poderá ser desculpado ou defendido por outro? Né? Então, assim, o segundo parágrafo vai dizer grande purgatório nessa vida. Então é isso, né? Que a gente tem que ver que aqui, assim, aquilo da virtude, né? Aqui é a hora do teste. Né? Aqui é como a gente vai, né, obrar bem ou mal. Né? É aqui que, né, com base no que a gente, né, agir aqui, é que a gente será depois, né, julgado. Né? Se seremos para o céu ou para o inferno. Bom, vamos comparar aqui com uma entrevista de trabalho, então, né? E se uma empresa, né, nos chama, né, durante aqueles minutos para estar em dinâmica, para estar em observação, eles vão ver as nossas capacidades, né, para exercer aquela função. Aí depois, né, com base nisso, com base no que a gente fez ou deixou de fazer, é julgado, né, se a gente está apto ou não para aquele cargo, né, se a gente naquele momento que aquela empresa, né, vai querer, né, o que aquela empresa procura. Entendeu? Então, da mesma forma, é no dia da nossa morte. Né? Da mesma forma, Jesus vai fazer com a gente. E o curioso, né? Tanto como na entrevista de trabalho, né? Quando a gente estiver diante de Jesus, também não, né, não adianta reclamar. Né? Eu acredito que tem pessoas, né, que de repente, né, se não fosse aceito para o trabalho, de repente, né, talvez tem alguns que queiram bater boca com a empresa, né? Ah, mas por quê? Eu fiz tudo certo. Né? Por que não estão me chamando? Né? Mas em nenhum desses casos a gente pode fazer assim, né? A gente tem que fazer o nosso melhor, né, e deixar que aconteça, né, o que Deus quiser. Então, curioso, é necessário a gente, como vai dizer, adiantar o purgatório já aqui nessa vida. Né? Porque é verdade, irmãos, sério, não é necessário, não é melhor a gente sofrer aqui, né? Sofrer aqui para dar o reino de Deus,
né, do que viver aqui os prazeres, né, viver tudo conforme a nossa vontade, né, e depois, né, estar na condenação, né, é muito melhor. Agora, muito curioso que eu tenho reparado na minha caminhada, né? Mas se injuriar dele, mas se dói da maldade alheia, do que da ofensa própria. Se de boa vontade roga por seus adversários, e de todo o coração perdoa os agravos das ofensas. Não tarda em pedir perdão para os outros. Mais fácil se compadece do que se irrita, e constantemente faz violência a si mesmo. Ou seja, né, é mais uma vez, né, Jesus nos dizendo que é necessário a gente ser humilde. É necessário, né, muitas vezes, eu vi uma vez um padre falando uma homilia, né, que tem horas que a gente, em nome da paz, né, a gente deve abaixar a cabeça. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui no casamento, né? Do que adianta, né, o homem ele querer brigar com a mulher, querer ter razão, né, de qualquer forma. Sinceramente, quem é assim, né, quem desafia, né, o seu cônjuge, vai acabar dando mal esse relacionamento, não vai ficar bom esse relacionamento. Né? Então, assim, exige também tudo na vida, né? Exige certo respeito, né? Certa humildade. Então, isso, né, quando a gente está na caminhada, a gente vê isso, entendeu? A gente se dói pelos pecados que as pessoas fazem, né? Ou seja, né? Quando a gente tem vidas erradas, né? Quanta gente aí, né? Por exemplo, viver uma vida desregada, né? Sexualmente falando, né? A gente fica pensando, pô, mas como que é isso, né? Por que tantas pessoas, né, se conformam com tão pouco, né? Seguem essa vida aí, né, que não nos constrói, né? Não precisa nem entrar no âmbito religioso, né? Para falar disso, né? Mas é algo, né, que não nos constrói, é algo que só nos destrói, né? É algo que só causa traumas, enfim. Então é isso, né? E perdoe os agravos. Antes perdoar do que explodir, né? Do que falar, né? Então é aquele conselho para as pessoas mais explosivas aí, né? A gente deve sempre perdoar. Eu sei que em muitos casos é difícil, né? Mas a gente deve lutar para que não ter nada contra ninguém. Agora, faz violência de si mesmo. Seja falado aqui, não está falando que é de masoquismo, né? Que tem que pequei, tem que bater, né? Me mutilar, não é isso? Mas é necessário violenciar o corpo, ou seja, para quem está solteiro, saber viver uma castidade, né? Saber esperar, né? Que um dia vai aparecer o rapaz, a moça, né? Para casar, né? Para estar vivendo então uma intimidade. Mas por enquanto é necessário se penitenciar, por quê? Porque senão, né, quem já faz aí as vontades da carne logo, né, não adianta. Deu cair num vício, né, enfim, aquilo que nós já sabemos. Então é melhor já expiar os pecados e já extirpar, já tirar para longe os vícios. É que nem eu estava falando para trás, é por isso que muitas coisas é bom nem experimentar, né? Por exemplo, que nem droga. Então, de repente, a gente sem experimentar, a gente pode achar bom e daí tá caindo no vício. Então por isso que é bom nem experimentar. Terceiro parágrafo, que outra coisa há de devorar aquele fogo, senão os teus pecados. Quanto mais te poupa agora... Peraí, quanto mais... Não, tá falando de seguir a carne agora. Quanto mais te poupas agora e segues a carne... Tá bom, então. Aí, quanto mais segues a carne agora, tanto mais cruel será depois o tormento. E tanto mais lenhas ajuntas para a fogueira, né? Naquele que o homem mais pecou, será mais gravemente castigado. Ali os preguiçosos serão incitados por aguilhões ardentes, e os gulosos serão atormentados pela violenta fome e sede. Os impúdicos e voluptuosos serão banhados em paz ardente e fétido enxofre. E os invejosos uivarão de dor, semelhança de cães furiosos. Não há vício que não tenha o seu tormento especial. Ali os soberbos serão acabrunhados de profunda confusão, e os avarentos oprimidos com extrema penúria. Ali será mais cruel uma hora de súplica do que 100 anos daqui da mais rigorosa penitência. Ali não há descanso nem consolação para os condenados. Enquanto aqui às vezes cesse o trabalho e nos consola os amigos. Relembra agora e chora os teus pecados, para que no dia do juízo estejas seguro entre os escolhidos. Pois irão se erguer naquele dia os justos com grande força contra aqueles que os oprimiram e desprezaram. Então se levantará para julgar agora que aquele se curvou, aquele que agora se curvou humildemente, né, ao juízo dos homens. Então terá muita confiança o pobre e humilde, mas o soberbo estremecerá de favor. Bom, então é isso, né? Uma coisa que a gente nunca pode esquecer Deus nos põe nesse mundo, mas Deus foi necessário essas regras.
É triste de ver alguém que diz, tudo é pecado. Irmão, nem, não é tudo que é pecado. Entendeu? Agora a gente vê que essas pessoas que tanto reclamam, não vou na igreja não, porque tudo é pecado. Porque quer viver uma vida desregrada, né? Porque quer se machucar, porque, né, quer se usar e usar os outros, né? Isso que é verdade, né? Todo mundo que diz isso. Porque, sinceramente, irmão, é necessário, né, como um Pai amoroso, que Deus nos coloque os limites. Porque se a gente fizer as nossas vontades, a gente só vai se destruir, usar o outro. Enfim, agora interessante, que coisa que há de devorar aquele fogo senão os teus pecados? Ou seja, a gente tem que ver, né, que sofrer aqui, né, cada vez expurgar mais os nossos pecados aqui, para que lá no céu a gente sofra menos, né? E o caso é que cada um de nós, né, fora quem já conseguir ser santo aqui em terra, todo mundo vai passar pelo purgatório, ou seja, vão ter lá anos e anos em que as penas do pecado a gente vai ter que sofrer ardentemente. Que nem disse, né, quem é guloso, quem come compulsivamente, lá passará dias e dias de fome terrível. Ou seja, né, vai ser uma expiação, né, na verdade, expurgação, né, vai ser como é que eu posso dizer, uma cura do pecado de uma forma muito violenta. Entendeu? Então por isso que eu digo, por isso que já façamos jejum aqui, né, façamos penitência aqui. Né, porque lá tá difícil, né? E como eu já disse, no dia da morte, mano, no dia da morte a gente não adianta rezar, não adianta pedir ajuda. Né? No dia da morte acabou. É muito interessante o que diz aqui no final, né? Serão erguidos os justos com grande força contra aquele que os oprimidos dispensaram. Aquela famosa frase que eu gosto, né? A gente tem que entender que, né, é assim a nossa vida, né? Quem é humilhado aqui será exaltado no céu, e quem é exaltado aqui na terra será humilhado lá no céu. É verdade. Porque as pessoas que buscam aí os holofotes do mundo, as atenções do mundo, né, seguem o que é desse mundo, seguem o que é passageiro, é o que vai acabar. As pessoas depois diante de Deus, né, se não haver uma conversão, né, ou pelo menos, né, anos e anos de purgatório, né, será humilhado. Né? Agora, todos nós que somos cristãos, né, somos aí sempre aí nas redes sociais, principalmente, né, pelo povo pagão, humilhado, né, se a gente vai defender uma vida, né, contra o aborto, ela vem as pessoas falando, esses religiosos que não tem que fazer da vida, cuide da vida de vocês, entendeu? Mas nós devemos lutar pela verdade, né? E outra coisa que eu digo também, né, novamente, mesmo sem entrar em valor religioso, esses valores são a verdade, são o bem, né? E então nós temos que defender a verdade, defender o bem também civilmente. Né? Agora, se a sociedade nos humilha hoje, né? Vamos aguardar então, que aguardar então o dia que eles estiverem perante a Deus. Então se verá que foi sábio neste mundo quem aprendeu a ser louco e desprezado, né, por amor de Cristo. Então dará prazer toda tribulação, sofrida com paciência, e a iniquidade não abrirá sua boca, vai dizer no Salmo 106. Então se alegrarão todos os piedosos, e se entristecerão os ímpios. Então mais exultará a carne mortificada, que se fora sempre nutrida em delícias. Então brilha o hábito grosseiro, e desbotarão as vestimentas preciosas. Então terá mais apreço o pobre turgúrio que o dourado palácio. Mais valerá a paciente constância que todo o poderio do mundo. Mais será engrandecida a sigela obediência que toda a sagacidade do século. Mais satisfação dará a pura e boa consciência que a douta filosofia. Mais valerá o desprezo das riquezas que todos os tesouros da terra. Mais te consolará a lembrança de uma devota oração que a dezena de inúmeros banquetes. Mais folgarás ter guardado silêncio do que ter falado muito. Muito valor terão as boas obras que as lindas palavras. Mais agradará a vida austera e árdua penitência em todos os gozos terrenos. Aprende agora a padecer um pouco, para poupar-te mais graves sofrimentos no futuro. Experimenta agora o que podes sofrer mais tarde. Se não podes agora sofrer tão pouca coisa, como suportarás os eternos suplícios? Se tanto te repugna o menor incômodo, que te fará o inferno? Certo é que não podes fruir dos gozos, deleites deste mundo, e depois reinar com Cristo. Né? Se até hoje tivesses, né, vivido em honras e delícias, que te aproveitaria isso se tivesse que morrer nesse instante? Logo, tudo é vaidade, exceto amar a Deus e só Ele servir. Pois quem ama a Deus de todo o coração não teme nem a morte, nem o castigo, nem o juízo, nem o inferno, porque o perfeito amor dá seguro acesso a Deus. Mas quem ainda se delicia no pecado não é de estranhar que tema a morte e o juízo,
Todavia é bom que, se de mal não te aparta o amor, te refreie ao menos o temor do inferno. Aquele, porém, que despreza o temor de Deus, não poderá por muito tempo perseverar no bem, e depressa cairá nos laços do demônio. Amém. É só finalizando, né? Vou parar de fazer, não vou repetir tanto, né? Porque já fala muita coisa que eu já disse, né? Mas enfim, é isso. É necessário sofrer aqui, né? Por mais difícil que seja, né? Viver a castidade, viver uma vida conforme Deus nos pede, né? Do que né? Do que ter que sofrer isso eternamente no inferno, né? Ou pelo menos no purgatório, né? Isso daí é certeza, né? Cada um de nós vai passar pelo purgatório, pelo menos. Né? Dias e dias, anos e anos lá queimando. Né? Então, novamente, primeiro como hoje em dia tem se perdido o valor do pecado mortal, né? Aliás, tem se perdido o que é o pecado. Nós não podemos esquecer disso. Né? Um dia nós estaremos lá à frente com Jesus para responder pelo que nós fizemos. Né? Hoje em dia perdeu-se o temor de Deus. E vai dizer agora no fim, bom, claro que a nossa caminhada com Deus não deve ser por medo do inferno, né? Mas no começo é assim, né? Também lembro da época da minha conversão, onde eu andava no pecado, mas o pecado parecia bom. Então primeiro foi por medo do inferno. Primeiro que eu falei, não vou rejeitar minha vida, porque, né? Mas depois eu fui ver que a beleza é não pelo medo do inferno, mas sim por amor a Jesus, por gratidão desse Deus que morreu por nós na cruz. Né? E é isso realmente. Daí eu quero deixar claro, né, só falando, muitas vezes, né, as coisas mundanas nos fazem pensar que a caminhada aqui com Deus é difícil, né? Que nem jovens que falam, né? Mas tudo é pecado, né? Mas isso não é verdade. Que nem, por exemplo, né, como bom, né, a gente pode ter amigos, pode conversar, pode até mesmo beber um pouco tranquilo, né? Pode ter um namoro, buscar um casamento, não tem problema. Entendeu? Não é que para ter uma vida em comunhão com Deus, não é que tem que se trancar em casa e não pode fazer nada. Entendeu? Mas Deus só pede isso, algumas coisas, viva a castidade, né? Valorize um ao outro, né? De verdade. Bom, é isso. Essa lição de hoje foi bem aí no, né? Não viver uma vida de pecado, nem entregar a vida para Deus. Né? Porque acredite ou não, né? Um dia, né, a gente vai subir e já era. Né? O dia da morte já era. Bom, estou aproveitando aqui que eu estou aqui com a imagem da mãe, então, né? Então, vamos pedir que a mãe interceda por cada um de nós, né? Pela nossa caminhada, pelas nossas dificuldades. E a gente tem que escolher, irmãos, né? Quantas vezes o pecado parece algo bom, parece algo prazeroso, né? Só que a gente tem que escolher. Né? Quem usufrui do pecado aqui, né, está se exaltando aqui, então, né, lá no céu vai ser bem diferente. Então, pegamos nossas intenções nas mãos da mãe, nossas fraquezas, né? Peçamos a intercessão dela para o nosso momento de dificuldade. É isso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A vossa proteção nos refugiemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você e até a próxima.